Olá, vou-vos apresentar o projeto de Fundamentos de Programação que vai ser a Batalha Naval. Para quem não conhece, a Batalha Naval é um jogo em que nós começamos por... temos um tabuleiro 10 por 10, tipicamente. Colocamos no tabuleiro alguns navios de diferentes tamanhos. Estes navios só que ocupam um quadrado são os submarinos. Depois temos navios de 2 canos, navios de 3 canos. Depois temos os navios maiores que são os porta-aviões. E depois o objetivo é nós tentarmos afundar os navios do adversário, que nós não sabemos onde é que estão, e vamos tentar dar palpites dizendo, olha, vou tirar um tiro para a posição 3D. E se tiver lá um navio, acertamos nesse navio. Se não tiver, acertamos na água. E ele diz água, digamos assim. E o objetivo vai ser afundar todos os navios, eventualmente, do nosso adversário, antes que ele afunde os nossos navios. Nesta primeira parte, não vão ter que se preocupar com nada disto, até porque estas regras a gente vai mudá-las um bocado. Ou seja, nós não vamos cumprir exatamente as regras do jogo da Batalha Naval. Isto vai ter umas adaptações. Portanto, não se preocupem com isto para já. Apenas quis fazer esta introdução para quem não conhecia a Batalha Naval saber do que é que se trata. Mas nesta primeira entrega vai ser muito simples. Apenas queremos desenvolver os menus iniciais da aplicação e a definição do tabuleiro. Então vamos lá ver o que é que deve acontecer nesta primeira versão. Então o vosso programa deve começar por mostrar este menu que aqui estão a ver. Reparem que vocês vão ter que ser rigorosos a escrever este menu. Está aqui uma quebra de linha, depois vem esta parte, mais uma quebra de linha e estas opções, mais uma quebra de linha e finalmente aqui é que é introduzida a opção. Como vocês já têm treinado, tem que ser possível o vosso programa aguentar opções inválidas. Portanto, o utilizador pode escrever o que muito bem lhe apetecer, que vocês têm que conseguir reagir a isso e nunca crashar o vosso programa. Portanto, se aparecer uma opção inválida, basicamente vocês vão mostrar esta mensagem, exatamente esta mensagem que aqui está. Atenção que não tem acentos, propositadamente. Nenhuma das mensagens tem acentos, porque isso às vezes causa problemas na validação do Drop Project e, portanto, se eu colocar também, por exemplo, aqui um 6, ele também vai dizer que é uma opção inválida, porque não é nenhuma das que ali está. Então eu vou colocar um 0 e isso vai fazer sair, ok? Portanto, ao colocarem um 0, sai do programa. Vamos correr novamente e vamos começar por escolher as opções 2, 3 e 4, que nesta fase ainda não têm que fazer nada, a não ser dar esta mensagem. Por implementar, tente novamente. E depois voltam a mostrar o menu. Okay? Se botar o 3 vai acontecer a mesma coisa e se fizerem o 4 vai haver a mesma coisa. Portanto, a única opção que vai estar disponível, ou se querem as duas opções que vão estar disponíveis, vai ser a 1 e a 0. Na 1 vai servir para definir o tabuleiro, nomeadamente o tamanho do tabuleiro, quantas linhas e quantas colunas. E depois, a seguir, vamos definir os navios, como é que vamos colocar os navios nesse tabuleiro. Então, vamos lá escolher a opção 1. Ao entrar na opção 1, ele começa por perguntar quantas linhas tem o tabuleiro. Também aqui nós vamos ter que validar o input do utilizador. Se ele escrever uma coisa deste género, tem que dar número de linhas inválidas, tento novamente, portanto ele está à espera de receber um número. Há outra coisa que é, ele apenas vai aceitar alguns tamanhos de tabuleiro, eu mais à frente vou falar quais. Eu agora vou escolher um tamanho que eu tenho a certeza que ele vai aceitar, que é 5 por 5. Reparem que após eu escolher o tamanho 5 por 5, ele vai mostrar um tabuleiro vazio com este formato que aqui estão a ver. Portanto, ele começa por colocar este cabeçalho aqui em cima, com as letras correspondentes. Atenção que estas letras vão variar consoante o número de colunas do tabuleiro. Aqui deste lado vai estar o número da linha, ok? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. E aqui são dados espaços, nomeadamente 13 espaços entre cada tracinho, que vai ser onde, no futuro, na parte 2, nós vamos colocar os navios. Okay? As posições dos navios. A seguir, ele pede para inserir as coordenadas do navio, coordenadas, e aparece aqui então o cursor a piscar. Ele está à espera que nós escrevamos primeiro a linha, depois a coluna, portanto, primeiro um número que representa o que aqui está e depois uma coluna que é o que representa o que aqui está. Basicamente, o que nesta primeira parte vocês vão ter que garantir é que estas coordenadas são válidas. Ou seja, se eu introduzir aqui coordenadas inválidas, ele tem que dar um erro. Vou experimentar introduzir aqui uma coordenada inválida, por exemplo, 7,f.
que não existe dentro deste tamanho, ok? Coordenadas inválidas. Pronto. Então, vou colocar, por exemplo, 2,c e ele, a partir do momento em que as coordenadas são válidas, ele passa para o passo seguinte em que pede a orientação do navio, ok? Norte, sul, este, oeste. Vão perceber na parte 2 para que é que isto vai servir, mas nesta fase terão apenas que validar que ele escolheu uma destas opções. Portanto, se eu escolher K, ele vai dar orientação inválida. Se eu escolher 1, orientação inválida. Portanto, ele tem que escolher N, por exemplo, e assim já aceita. Se tudo correr bem, volta ao menu e nesta fase não vai fazer mais nada. Falta-me só explicar uma coisa que tenho que voltar a correr o jogo para vos mostrar, que é, se eu entrar aqui no definir tabuleiro, e imaginem que eu agora me arrependi, afinal não devia ter carregado na opção 1, eu queria era jogar ou gravar, isto na parte 2 vai ser importante, não quero estar a definir isto. Como é que eu saio daqui, né? Como é que eu agora tenho que preencher tenho que responder estas perguntas todas para finalmente voltar ao menu principal? Não. Em qualquer momento nós podemos voltar ao menu principal carregando no menos 1. Okay? Menos 1, volta ao menu principal. A seguir, eu carrego no 1 e ele volta ali. Se eu agora colocar, por exemplo, 5 linhas, mas agora colocar o menos 1, ele volta ao menu principal. E isso acontece para todos, ok? Para todas as perguntas que ele fizer. Portanto, ele tem isto, e agora nas coordenadas eu coloco menos 1 e ele volta ao menu principal. Portanto, em qualquer pergunta que seja feita durante a opção de definir tabuleiro e navios, se for colocado menos 1, isso faz voltar imediatamente ao menu principal. Quero agora falar como é que vão implementar isso, a parte técnica disto. Vocês basicamente vão ter que implementar algumas funções obrigatórias, nomeadamente 4 funções obrigatórias que eu passo a explicar. Vão ter que implementar esta função, tamanho tabuleiro válido, com esta representação, este comportamento que estão aqui a ver. Portanto, ela recebe o número de linhas e o número de colunas e verifica se esse número de linhas e esse número de colunas corresponde a um tabuleiro válido. E quais são os tabuleiros válidos? Os que estão aqui a ver. Okay? Estes 4 tabuleiros são os únicos tabuleiros que serão considerados válidos. Qualquer outra combinação de linhas e colunas deverá dar false. A segunda função obrigatória é o processa coordenadas. O processa coordenadas recebe 3 parâmetros. Vai receber as coordenadas, vai receber o número de linhas e o número de colunas. Este número de linhas e número de colunas é o tamanho do tabuleiro, no qual nós queremos colocar estas coordenadas. Portanto, pensem que esta função vai ser usada naquele momento em que é pedido para colocar as coordenadas do navio. Nós recolhemos do teclado as coordenadas, por exemplo, 1,A, como podem ver aqui. Passamos o tamanho do tabuleiro, que foi escolhido, por exemplo, o número de linhas foi 5 e o número de colunas foi 5, ok? E retornamos, esta função vai retornar true ou false, consoante essas coordenadas são válidas ou não. Porquê que essas coordenadas poderiam não ser válidas? Bem, há casos em que, independentemente do tamanho do tabuleiro, elas são simplesmente inválidas. Por exemplo, aqui, ela não respeita a regra de que primeiro vem uma linha, depois vem uma coluna, e as linhas são números e as colunas são letras. Portanto, como não está a respeitar essa regra, automaticamente é falso, independentemente do número de linhas e número de colunas que se passa aqui. Esta aqui também não respeita porque nem sequer lhe passa a coluna, né? Passa-lhe apenas a linha. Qualquer outra combinação que aqui esteja que não respeite esta regra de primeiro ser um número, vírgula, uma letra, vai ser considerada inválida. Portanto, devem retornar false. Depois temos o problema de coordenadas fora do tabuleiro. Né? 1,f vai ficar fora deste tabuleiro. Porquê? Porque a coluna máxima, quando temos apenas 5 colunas, é o E. A, B, C, D, E. Logo o F fica fora, logo vai dar false. Mas, por exemplo, se o tabuleiro for 7 por 7, aí já dá true. E se for 10 por 10, esta também vai dar true, porque o 10 e o J estão incluídos cá dentro. Atenção que isto são só alguns exemplos. Depois deverão testar com o máximo de exemplos que conseguirem, que o Drop Project vai também fazer testes com casos que não estão aqui, ok? Avançando para a terceira função obrigatória. Cria legenda horizontal. Recebe apenas um parâmetro, que é o número de colunas, e retorna uma string que tem este formato que podem ver aqui. Ou seja, basicamente o objetivo disto é criar aquela legenda que aparece ali no início. Deixem-me mostrar aqui, quando ele mostrou, onde é que está? Está aqui. Portanto, estamos a falar desta legenda aqui, vai ser criada, vai ser obtida a partir desta função.
Então, se o número de colunas for 1, é A, se não é AB, se não é ABCD, por aí fora. Sendo que, quando há mais do que uma coluna, as colunas têm que estar separadas através deste símbolo, ok? Portanto, há aqui um espaço, há aqui um símbolo, que é o pipe, há aqui outro, símbolo, há aqui outro espaço e depois é que vem a segunda letra. Portanto, têm que ter isso em consideração quando construírem esta string. Uma coisa importante é, esta função, o objetivo dela não é fazer print disto, ok? Ela não se pretende que ela faça print disto. Ela tem que retornar esta string e cá fora é que vocês fazem print do resultado desta função. Portanto, começam por chamar a função, obtêm uma variável do tipo string e a seguir mandam escrever essa string que será a legenda horizontal. Portanto, não se pretende que estas funções, aliás, nenhuma das funções obrigatórias que eu estou a falar, nem as que falei há pouco, nem as que ainda vou apresentar, devem fazer print nem printline, nem readline. Nenhuma delas deve fazer nada disso. Tudo isso é feito cá fora. Elas limitam-se a fazer cálculos, digamos assim, e a construir strings ou retornar booleans, coisas desse género. Outra informação que podem aqui ver nesta nota e que é importante é, apesar de não poder haver, por exemplo, tabuleiros de 1 por 1 ou de 3 por 3, ou não haver essa possibilidade desses tamanhos, esta função deve ser genérica o suficiente para funcionar com qualquer número de colunas entre 1 e 26. O objetivo não é que vocês façam um when gigantesco, que vai desde 1 até ao 26, em que basicamente andam a escrever isto, digamos, para cada opção. O objetivo é vocês fazerem um ciclo que vai construindo esta string, tendo em conta o número de colunas, ok? Portanto, evitem resolver isto dessa forma, com um when com 26 opções. Não se pretende isto, pretende-se uma solução mais simples e elegante. Imaginem, por acaso aqui isto vai até ao 26, porque na 27 já não existe uma letra disponível, mas imaginem que eu queria que isto funcionasse de 1 ao 100 ou de 1 ao 1000, quer dizer, não faz sentido resolverem isto com um n para caso a caso. Portanto, o objetivo é aqui usarem ciclos de forma inteligente, de forma a conseguirem construir esta string. Finalmente, a última, a mais importante de todas, o cria-terreno. O cria-terreno recebe o tamanho do terreno, ok? Neste caso, o terreno aqui é o mar, né? Podemos chamar-lhe assim, ou o tabuleiro, se quiserem. E começa por lhe colocar o cabeçalho que foi produzido pela função anterior, ou seja, o cria-terreno deve chamar esta função, cria-legenda horizontal, para construir a primeira linha, digamos assim, e depois, nas linhas seguintes, deve construí-las através de concatenação de strings. Volto a lembrar que não se pretende que esta função faça prints, ela tem que retornar uma string, neste caso com quebras de linha e tudo para conseguir ter este aspecto, ok? Temos aqui alguns exemplos de tabuleiros com diferentes tamanhos. Mais uma vez, o cria-terreno, tal como a função anterior, tem que ser genérico, ou seja, ele não pode funcionar apenas para os tamanhos que são permitidos, ele tem que funcionar para todos. Imaginem que na segunda parte a gente decide que afinal os tamanhos primitivos são outros, não vamos agora estar a mudar todo o cria-terreno por causa disso, portanto o cria-terreno tem que funcionar para qualquer número de linhas e qualquer número de colunas, inclusivamente, como podem ver nestes exemplos, o número de linhas não é obrigado a ser igual ao número de colunas. Tenham isso em atenção. Ora bem, como é que deve ser a vossa metodologia para trabalhar? Vocês têm então estas 4 funções e a nossa sugestão, é que comecem por criar essas 4 funções e submetam ao Draw Project sem main ainda. Ou seja, devem usar um main apenas para testar estas funções. Não se preocupem ainda com o main fazer os menus, não se preocupem com a parte dos menus. Comecem apenas por criar estas 4 funções, testem-nas com todas as combinações e, quando estiverem ok, submetam ao Draw Project e não avancem enquanto não passarem os testes do Draw Project destas 4 funções. Vão haver vários testes relacionados com estas 4 funções, faz-se conta que é uma daquelas fichas práticas. Enquanto não passarem os testes, não avancem para o main. Quando finalmente terminarem isso, devem avançar para o main, para então tratar daquilo que se chama a parte interativa. Também vai haver testes para testar a parte interativa, em que basicamente o teste vai simular o arrancar o jogo, aparecer o menu, a seguir carrega numa opção, avança para a opção seguinte, etc. Essa dinâmica vai ser testada naquilo que se chamam os testes interativos. Para vos ajudar, a gente vai-vos já dar uma possibilidade para uma implementação do main que vocês podem usar
se quiserem, se não quiserem não precisam de usar, porque não são obrigados, mas que vos vai ajudar a estruturar o vosso código. Ok, isto então, estamos a falar do fecheiro main.kt e antes do main, fora de qualquer função, a ideia é definirmos algumas constantes que vão indicar qual é o ecrã ou qual é a opção que neste momento está ativa, digamos assim. Vamos usar o const val apenas porque, se puserem só val, o próprio IntelliJ vai recomendar que vocês coloquem const. A ideia do const val é só que quando uma variável é do tipo val e o valor dela está fixo à partida, ou seja, não é o resultado de um cálculo, não é o resultado de uma chamada a uma função, é aquele de certeza. Nesse caso, por otimização, ele recomenda, ou Kotlin recomenda, que nós digamos que é um const val, ou seja, um val constante. O val já é constante, mas este ainda é mais constante, digamos assim, porque o valor está mesmo logo definido à partida. Estas constantes, normalmente, costumamos representar em maiúsculas. Eu sei que a convenção que temos aprendido é sempre o chamado camel case, para variáveis e para nomes de funções, mas para constantes costuma-se usar maiúsculas com este underscore a separar para definir o espaço. Ora bem, estas constantes são inteiros, como podem ver, que não têm valor nenhum, ok? Vocês devem estar a estranhar, mas o que é que significa o 100 ou 101? Podia ser 200, podia ser 300, podia ser 1000, o valor que entenderem, desde que seja um valor diferente para cada uma destas opções. Isto é apenas uma forma de nós distinguirmos, através de um inteiro, qual é o menu onde estamos nesse momento, ok? É só isso. Então, a função main começa por dizer que o menu atual, o menu em que estamos neste momento, é o menu principal. Faz sentido, ok? Neste momento estamos no menu principal. E depois, basicamente, entra num ciclo infinito, em que está permanentemente a ver qual é o menu onde está e chama a função correspondente a esse menu. Se estiver no menu principal, chama o menu principal. E o menu principal será responsável por fazer os prints do menu, com o 1, o 2, o 3, o 4, etc. E fazer o readline a pedir a opção. Pois, consoante a opção que ele escolhe ou não, ele vai retornar uma das outras opções. Imaginem que ele resolve definir o tabuleiro, né? Então ele vai retornar o definir o tabuleiro. Imaginem que ele resolve sair, ele vai retornar o sair. Se repararem, isto é um n como se fosse uma expressão, ou seja, este menu principal vai retornar um inteiro, que vai ser uma destas constantes, para colocar aqui nesta variável menu atual. Tal como este menu definir tabuleiro vai colocar ali menu atual. Ou seja, sempre que nós navegamos num ecrã, chamamos o menu correspondente a esse ecrã e depois, dependendo do que fazemos dentro desse menu, qual a opção que escolhemos, ele vai retornar uma destas opções que vai ficar guardada neste menu atual. Qual é o objetivo disto? Como isto está num ciclo infinito, while true, ele quando chegar aqui ao fim, depois de fazer este menu atual, ele volta aqui e nessa altura vai chamar o n com o menu atual já novo, com o novo menu atual. Ou seja, já vai chamar uma função nova destas, consoante a navegação que ele for escolhendo. Sendo que o sair é aquela opção que faz imediatamente terminar o programa, portanto a gente faz return, e temos que colocar aqui um else, porque pode haver, não deveria haver, mas pode haver uma situação em que o menu atual não tenha nenhuma destes valores e nesse caso a gente decide simplesmente terminar o programa, mas isto em princípio não deve acontecer. Pronto, espero que este main vos ajude a organizar o vosso código. Nós não vamos testar estas funções, ok? Não tem que criar este menu principal, não tem que criar estas constantes. Se quiserem, criem com outros nomes, criem com outra estrutura. Isto é apenas uma recomendação para organizar melhor o vosso código do main.